A história começa com uma menina se confessando ao irmão, fazendo-lhe timidamente uma promessa: quando eu crescer vou me casar com você. Naquele momento o alarme toca e o protagonista se levanta relembrando o sonho nostálgico com sua irmã. Quando ele se levanta, vê sua linda irmã e a cumprimenta, mas ela olha para ele com um gesto de apatia e lhe dá as costas sem dizer nada. O protagonista, rindo nervosamente, comenta que ela mais uma vez ela o ignora e lembra que eles não eram assim porque quando crianças brincavam muito e dormiam juntos. O protagonista ele ainda a observa e dessa vez a garota manda ele parar de olhar para ela porque o protagonista já parece nojento no jantar. Ele lembra que naquele mesmo dia faz 17 anos e quando vê sua irmã se pergunta se ela vai se lembrar dele, o que sua esquiva irmã lhe diz. O protagonista para de me olhar nervosamente. Há apenas alguns anos, sua irmã sempre lhe desejava feliz aniversário de uma forma muito gentil e suspirante. Comentava essas lembranças. É apenas parte do passado. À noite, tanto seu pai quanto sua mãe querem ter uma conversa séria com ele em sua casa. Lado, sua irmã já estava saindo e também seus pais a impediram. O protagonista se pergunta o quão importante será essa conversa. Os dois se sentam e o clima fica tenso. Ele começa a conjecturar certas possibilidades, então ingenuamente pergunta se ele terá um novo irmão mais novo, ao que seu pai nervoso garante que não e sua mãe fica chateada porque ele indiretamente a chamou de velha. Agora sério, eles dizem para não fazerem isso. Novos membros mais sobre algo muito chocante para Tekashi, eles lhe dizem seriamente que ele não é seu filho biológico e o protagonista fica surpreso com isso. Declaração: seu pai acaba limpando de sangue e que eles também deveriam ficar noivos. Essa proposta repentina deixa os dois gritando de espanto e seu pai conta que há muito tempo, os pais de Tekashi morreram em um acidente no qual apenas Tekashi poderia sobreviver. O menino foi adotado porque os pais de Tekashi tiveram problemas com sua família. Seu pai finalmente disse a eles que seu pai era um bom amigo dele, então ele contou a ele. Ele prometeu que seus dois filhos se casariam no futuro. Então agora tanto Tekashi quanto Kana deveriam se casar. O protagonista com espanto pensa que isso é egoísta e seu pai, agora parecendo mais sério, pede veementemente que ele se case com Kana, mas isso. Ele não precisa fazer isso agora, mas não antes de daqui a um ano. Quando ele completar 18 anos, ele finalmente diz que quer sua resposta, ao que Tekashi, sem jeito, diz que Kana se oporia. Ao seu lado, Kana, envergonhado e sem dizer palavras, os observa agora. O pai bate na mesa com firmeza e pede para ele pensar bem, querendo ouvir sua resposta para o próximo ano. Declaração: por um lado, ele acredita que embora os pais dela não sejam biológicos, não haveria problema em estar com Kana, mas depois, virando-se na cama, ela pensa que ainda a vê como sua irmã. Ela é pequena e não acredita que possa surgir qualquer interesse romântico, por isso considera que se casar é ridículo. No dia seguinte, ocorre uma série de acontecimentos estranhos. Vai ao banheiro antes do café da manhã, quando ele fazia isso. Depois disso, ela, corada, pede para ele deixá-la sozinha na escola. O clima entre eles é perturbador e entre balbucios o protagonista pergunta: o que acontece? A menina envergonhada o acusa de olhar para ela. O protagonista garante que não fez isso até que esse comportamento lhe pareça estranho, pois ela normalmente o ignora e acredita que possivelmente sua irmã está confusa com as notícias de ontem. Ela acredita que não tem sentido e que as coisas voltarão ao normal em alguns dias. 5 dias depois esses acontecimentos estranhos continuam acontecendo. Ele lembra que sua irmã estava usando sua xícara e também irritada. Ela pediu para ele esperar pelo menos 10 minutos antes de usar o banheiro novamente. Com todos esses acontecimentos estranhos, Tekashi acredita que Kana está mais irritada com ele porque ele acha que ela está irritada, mas ele também acredita que ela também está brava com ele com seus pais e imagina que pode estar desesperada por causa da proposta egoísta de seu pai e por isso está tratando a todos da mesma forma egoísta que sente sua intuição de irmão. E ele acredita que se a situação continuar assim, a personalidade frágil de Kana fará fugir de casa no futuro, convencida por essa ideia.
Ele definitivamente pensa em intervir. Ele abre a porta do banheiro e encontra Kana trocando de roupa. Muito confiante, agarrando-a pelos ombros, ele pede que ela, por favor, não fuja de casa, e Kana se pergunta do que Takashi está falando. Ele tem certeza de que An está tentando fugir. Então ele aponta com confiança para confessar seus verdadeiros sentimentos. Os dois ainda continuam discutindo e finalmente Takashi pede para An confessar porque nos últimos dias ele tem trocado de roupa antes de tomar o café da manhã e porque ultimamente ela o tem observado muito. An, visivelmente envergonhado, finalmente exclama que Takashi não sabe. Ao vê-la chateada, ele finalmente sai da sala e enquanto caminha pensa que isso não importa e que, de qualquer forma, ela não vai fugir de casa e ficará bem. Caso contrário, Kana, ainda tímida e confusa, olha seu álbum de fotos e comenta que Takashi é um idiota na escola. Kana ainda se sente confusa e decide perguntar à sua amiga sobre isso. Sua situação. Sua amiga responde com entusiasmo que agora que eles não têm mais parentesco de sangue com seu irmão, eles poderiam ficar noivos. Ela também pede que ela não se sinta mal pela forma como seu irmão a trata como uma filha. A pequena empolgada Kana pede que ela pare de adivinhar coisas estranhas e garante que não sente atração romântica pelo irmão. Sua amiga lembra que ela sempre foi muito apegada a ele, ao que Kana responde que foi só quando eles eram pequenos. No entanto, sua amiga continua insistindo que seu comportamento não era normal para uma garota e está convencida de que gosta de seu irmão. Hana rejeita nervosamente essa ideia, dizendo-lhe que ela só o ama como irmão e confessa que antes prestava atenção nela, porém agora está muito distante. Sua amiga percebe as emoções nervosas de An e enquanto ela ri ingenuamente, decide ajudá-la. A amiga sugere que Kana chame a atenção de seu irmão, sugerindo até que o use roupas provocantes. Kana Core rejeita a ideia, então ele pede para ela usar saia e ela se recusa a agir como qualquer outra pessoa. Finalmente ele pede para ela pelo menos se aproximar dele, pegando-o pelo braço, e Kana recusa com relutância. Sua amiga a incomoda dizendo que se ela não fizer nada ela permanecerá em sua situação. Kana, diante dessa provocação, concorda em fazê-lo. Depois disso, Kana volta para casa e encontra seu irmão descendo as escadas e olha para ele timidamente por um tempo e seu irmão estranho pergunta o que há de errado. Kana responde nervosamente que ela tem um braço forte e então, sentindo-se envergonhada, ela se retira para seu quarto. Mais tarde, Takashi está assistindo a um filme quando Kana de repente se senta ao lado dele. Ele percebe seu comportamento incomum, já que ela normalmente fica mais longe dele. Um nervoso Takashi começa a se aproximar dele lentamente e pensa que talvez ela goste. O ombro dela dói. Pensando nisso, ela se levanta e fica atrás da cadeira para massagear os ombros de Kana. Exaltada, ela se levanta, cobrindo os seios. Ao perguntar o que ele estava tentando fazer, Takashi diz que ele estava apenas massageando seus ombros porque estava se movendo daquele jeito estranho. Kana sai da sala sem dizer nada. Mais tarde, Takashi, ainda acordado, fica surpreso ao ver sua irmã. Olhando para ele pergunta por que ele ainda não dormiu e nesse momento Kana vê uma barata e entra em pânico. Ela se agarra aos braços de Takashi com medo e olha com ternura para o irmão. Enquanto apoia seu corpo, Takashi, percebendo a situação, extermina a barata e a joga pela janela, acabando com a ameaça. Após esse incidente, Kana se sente aliviado e comenta sobre a estranheza de Takashi ao agarrar o inseto. O que ele quer dizer para ela, mas Kana evita a conversa e decide ir para a cama naquela noite. Takashi lembra do momento em que Kana pegou seu braço e comenta que ela o fez. Cresceu muito depois de ter pensamentos desconfortáveis decide parar de pensar em coisas inadequadas sobre sua irmã e finalmente vai dormir. Por outro lado, Kana também está reflexiva e acredita que sua tentativa de chamar a atenção de seu irmão falhou. Entre as dúvidas, considera desistir agora enquanto ela se lembra do irmão, está mais determinada a conquistá-lo. Alguns dias depois, Takashi chega da escola e percebe que sua irmã parece chateada.
Kana se levanta da mesa sem dizer nada e vai para seu quarto e pergunta à mãe se algo aconteceu com Kana, ao que ela responde que é normal que ela esteja estressada com os exames e que não tenha se saído bem. Está preocupado com Takashi, que teme que sua irmã seja reprovada nos exames e se torne uma Ikimori, então decidiu ir para seu quarto para evitar isso. Takashi bate na porta do quarto de Kana, que o incomoda. Ele pergunta o que ela quer. Takashi confessa que ouviu a mãe dela mencionar que ela tirou notas ruins e expressa seu medo de que ela se torne uma Ikimori se não passar nos exames. Kana ele está chateado com o comentário dela, mas está preocupado e oferece sua ajuda para estudar. Inicialmente Kana entre dúvidas acaba aceitando. Takashi tenta entrar em Kana envergonhado impede de Opazu dizer que seu quarto está sujo. Arruma seu quarto e guarda todas as suas coisas preciosas, incluindo uma foto de seu irmão. Finalmente o deixa entrar e Takashi observa os arredores, percebendo que ele ainda está com o bichinho de pelúcia que lhe deu. Kana, envergonhada, pede para ele parar de bisbilhotar e Takashi muda de assunto. E pergunta sobre o resultado do exame, ao qual ela responde que se saiu mal em matemática porque tem dificuldade com equações. Depois de pensar em um método de estudo Takashi, ela pacientemente reforça o conhecimento da irmã, mas inconscientemente se aproxima dela e Kana, envergonhada, deixa de prestar atenção no que o Takashi pergunta se ela está ouvindo ele em tom sério. Takashi pede que ela preste atenção no que ela, envergonhada e chateada, diz a ele. Que a culpa é dele. Takashi pergunta se ela disse algo e ela nervosamente diz que não. Depois de passar um tempo ensinando-a, Kana finalmente termina de estudar e ele estende os braços de alegria ao vê-la feliz. Takashi a observa e começa a sentir um salto no coração. Ainda atordoado, ele continua observando o sorriso dela e então, lembrando que ela ainda é sua irmã mais nova, ele acaricia sua cabeça. Em um curto período de tempo, sua irmã começa a sorrir e os dois se encaram e depois disso sua irmã corada se afasta dele e conta porque ela dá um tapinha na cabeça dele. Como Takashi diz que ele era feliz com as carícias. Após isso, Kana continua estudando até ficar exausta e após resolver muitas equações, Takashi a incentiva pelo excelente trabalho e finalmente tenta se aposentar. Mas então ele se vira e, estendendo a mão, se aproxima dela enquanto ela começa a sentir uma batida muito forte no coração. Porém, Takashi só queria seu lápis e agora ele está indo embora. Kana, chateada, questiona se Takashi é suficiente. Ele chega em casa e percebe Kana cansada. Depois de alguns dias chega em casa cansada e Takashi, sabendo como ela é, pergunta se ela viu um filme de terror. Kana tenta negar, mas seu medo fica evidente quando ela treme. Takashi percebe isso e também observa alguns ingressos de cinema perto de sua bolsa. Ela os pega e confirma que viu um filme de terror. Se questionando com medo, ela se agarra aos braços dele. Então Takashi, pegando seus ombros, diz a ele que foi apenas uma piada e ele não imaginou que ficaria tão surpreso. Kana responde com golpes e insultos após se desculpar. Takashi pergunta por que ele foi ver um filme de terror se ele sabe que isso o assusta, embora Kana continue recusando. Takashi acha que ela foi influenciada pelos amigos dele, mesmo Kana sabendo que é verdade. Ela mente para ele e diz que simplesmente foi vê-la porque não gosta de ser tratada como uma criança. Pergunte se ela vai para dormir sozinho, ao que Kana responde que sim, mas entre dúvidas, Takashi menciona isso facilmente já que quando crianças dormiam juntos, mas Kana parece corando e começa a imaginar coisas estranhas. Por fim, ela fica chateada com ele e diz que pode dorme sozinho e vai para o quarto dela. Depois disso Takashi percebe que ainda está inquieto e decide dar uma olhada na irmã para ver se ela está se sentindo bem. Ao vê-la ele percebe que ela está tremendo e agarrando a travesseiro na sala, confirmando suas suspeitas. Ao ver a irmã naquele estado, ele se senta ao lado dela, pega a mão dela e, corando, pergunta se pode ir buscar um cobertor para o frio. Após trazer o cobertor, os dois vão. Incomodados com a situação e para se cobrirem completamente, eles se aproximam um do outro, quebrando aquele momento de tensão, lembrando que eles costumavam assistir filmes de terror no quarto dela e diz que ela era muito bonita naquela época.
Quando se ajustava, Kana timidamente lhe pergunta se a hora lo sigue sendo. Takashi nervioso la observa y entre cortas palavras lhe disse que também a hora é linda, haciendo sentir feliz a Kana. Luego entre sussurros se lhe escapa que a hora ela é mais linda y luego nervioso lhe disse que não quiso decir nada después de rato. Kana empieza a sentir sueno y sem percatar-se. Se acha em cima de Takashi sussurrando e a esposa de mi hermano mientras ela sussurra estas palavras. Se acerca lentamente ao rosto de Takashi mientras este pensa que está sonando. Finalmente Takashi la detiene y la despierta Kana ao ver que estava tão cerca de Takashi se aleja avergonzada de el luego le hace una lave mientras le disse que é pervertido. Sin embargo Takashi está preocupado por su bienestar le pergunta se todavia sigue assustada. Kana le disse que no luego se dirige a sua habitação mientras ela se vê a Takashi avergonzado pensa que as coisas pudieram haber-se salido de control luego empieza a tener pensamentos incorrectos. Se vê a descansar pensando que os pensamentos sem culpa deu cansancio. Ao dia seguinte durante o desayuno su madre lhe pergunta se ha habido algum progresso com Kana, a lo que Takashi exaltado lhe assegura que de nenhuma forma habría algo entre eles. Su madre lhe comenta que Kana é igual de hermosa que ela que não deveria quejar-se. Takes lhe responde que todavia la vê como sua pequena irmã, pero su madre lhes disse que tecnicamente não estão relacionados sanguíneos e que não haveria nenhum problema legal se casam. Apesar de la insistência de su madre, Takashi lhe assegura que não tinha nenhuma intenção de casar-se com ela e que sigue sendo sua irmã. Después de esto su mamá pensa que la relação não vê a bien. Después de rato se dirige novamente ao quarto de Takashi para dar-lhe uns boletos a parque de atrações. Surpreendido observa los boletos entre dudas pensa que sempre quis ir, pero luego se dá conta de que sem boletos para parejas su mamá lhe disse que não pode ir solo a las atrações que deveria pedir-lhe a Kana que vá com el com esto pretende que ambos avancem em sua relação. Takashi entre dudas se questiona se deveria ir ou não com ela. Luego decidido Takashi se dirige ao quarto de sua irmã dizendo-lhe que não deveria haver nada de malo se vão juntos ao parque de atrações. Toca su puerta y le informa que tiene ticket para ir a los parques de atrações que lhes dio su mamá. Kana muestra bastante alegria por la ideia. Takashi le explica que o ticket é solo para parejas finalmente, aunque entre dudas Kana acepta. Ao dia seguinte em el parque de atrações Kana está muito entusiasmada senala uma atração. Takashi nota que há muita gente ao ver que todos se tomam de lá mano lhe estende la suya para que também lo hagan. Kana avergonzada finalmente decide dar-lhe su mano pensando que não tiene elección mientras caminam tomados de la mano. Ambos se sentem avergonzados. Em esse momento las amigas de Kana alegam rapidamente eles separam sus manos. Suas amigas pensam que sem novios Kana avergonzada lhes reitera que é su hermano maioruna de las chicas exalta que não tienen parecido em o rosto ao ver que estão interrompendo. Eles decidem ir embora e deixá-los sozinhos. Takashi se sente pouco desconfortável e pensa em parar de segurar sua mão, mas Kana insiste em continuar e garante que mais tarde irá esclarecer os mal-entendidos com seus amigos. Agora mais alegre sugere Kana, entrando na montanha-russa, mas depois encontra desculpas para não fazer isso dizendo que tem muita gente na feira. Kana assiste rindo dele e diz que ele fica patético quando fica com medo de tentar motivo a subir a montanha apesar de suas dúvidas. Takashi aceita, admitindo que seu medo venceu há muito tempo. Finalmente, os dois aproveitam a montanha-russa e ao sair, Takashi fica visivelmente afetado, mas com esforço ele se levanta para continuar aproveitando. Do parque, agora mais confiantes, eles se dirigem para um labirinto aterrorizante. Kana garante a Takashi que não entrará. Molhando as calças com a provocação, Kana decide aceitar o desafio dentro do labirinto em diversas ocasiões. Ela se assusta com os monstros e fantasmas, abraçando Takashi e até subindo em cima dele após alguns gritos devido ao medo de Kana. E Takashi considera que havia algo mais assustador, então eles vão tomar sorvete enquanto saboreiam suas casquinhas. Kana oferece para compartilhar seu sorvete com Takashi. Ele aceita e naquele momento os dois eles param de pensar que poderia ser um beijo indireto. Porém, um confiante Takashi decide experimentar seu sorvete enquanto olha para o chão e o incentiva a continuar.
dizendo que é algo normal e pedindo que ele se apresse, embora nervoso. Kana também decide experimentar seu sorvete depois de passarem a tarde toda juntos no Tekashi um pouco triste. Ele lembra que se esqueceu de ir ao seu evento favorito, mas ao ver sua irmã tão feliz, ele também fica feliz. Depois de passar um bom dia com ela, depois de alguns dias, Tekashi, curioso, entra no armazém de sua casa e encontra-a vasculhando as caixas e pergunta o que ela está fazendo. Ela menciona que está procurando um romance de seu amigo. Mas ele não consegue encontrá-lo e pede que ele o ajude. Porém, Tekashi desiste da ideia porque precisa ir estudar naquele momento. Hana lê uma citação sobre um cavaleiro dragão, o que o envergonha. Tekashi retorna rapidamente e pega as páginas dele, contando que escreveu aquela história quando criança. Com isso, Tekashi decide ajudar a Nana a parar de vasculhar demais as gavetas. Tekashi começa a procurar e pega um álbum de fotos de sua infâmia. An pede para ele parar. Depois de ver o álbum, ele se aproxima dele e se deixa levar pela curiosidade e os dois começam a olhar as fotos onde você pode ver que eles passaram muito tempo juntos. Vendo isso, envergonhada, ela desvia o olhar e depois corando, olha uma foto em que deu um beijo em Tekashi, também emocionado. Comenta que eram apenas crianças e anda desculpas, dizendo que ela estava apenas imitando um drama que ela viu quando criança. Depois disso, Tekashi procura em suas memórias e pensa que quando eles estavam na 8ª série estava acontecendo entre eles que os fez se distanciarem, então sem pensar ele comenta que aquela época era nostálgico e daquele momento em diante eles nunca mais tiveram fotos juntos. Finalmente ele se propõe a tirar uma foto. Agora um animado o ouve e pergunta por que de repente ele quer tirar fotos e Tekashi concorda com ele, porém agora muda de ideia e chateado decide que seria legal tirar uma foto. Enquanto os dois se preparam para tirar a foto, Tekashi se aproxima dela e a abraça e os dois sorriem para a foto. Então Tekashi manda a foto para Anne. Ela cora e se perde em pensamentos enquanto olha para a foto. Tekashi quebra o silêncio dizendo por que ela está rindo e An diz a ela com entusiasmo que isso não é nada estranho para Tekashi. Finalmente An muda de assunto dizendo a ela que eles devem encontrar o livro novamente. Eles procuram e Tekashi ele encontra um ensaio e começa a recitá-lo. Querido Oni-chan, antes que ele possa continuar lendo imediatamente. Continue lendo, ele é o cara mais legal do mundo. Depois disso Tekashi desiste de ler porque acha isso constrangedor, então sua irmã chata diz a ele que agora ele não é tão legal quanto antes. Enquanto eles brigam por causa da redação, eles tropeçam e An cai em cima de Tekashi. Os dois se encaram e depois, envergonhados, desviam o olhar. Finalmente, Kiki pede desculpas a An por incomodá-la. E eles voltam a procurar o romance e finalmente o entregam a ele. Graças a Tekashi que lhe diz que faria qualquer coisa por sua irmã. Ao se deparar com essa resposta, An é desafiado e lembra que ele inicialmente se recusou a ajudá-la e depois confessa que ela também leu seus ensaios. Exaltado, Tekashi esconde seu panfleto enquanto ele conta que foi apenas uma fase passageira de sua vida. An, sussurrando, conta que suas histórias eram encantadoras, ao que Tekashi responde. Com dúvidas, finalmente ambos saem do armazém. Mais uma pintura. Ele chama a atenção de Tekashi que olha as fotos de duas pessoas. Tekashi diz a Ana que eles eram seus pais e se aproxima dele e diz a ela que eles se parecem muito com ele. Tekashi fica chocado com as lembranças e finalmente desiste de olhar para as fotos. E vai embora. Acha estranho seu jeito de agir e parece que algo está errado.